Olá pessoal, sou o professor Vanderlei e essa aqui é mais uma aula da disciplina de Estrutura de Concreto Armado 1 e hoje nós vamos fazer um exemplo da determinação do coeficiente γz que mede, quantitativamente esses esforços de segunda ordem que podem ou não ocorrer na estrutura. Para continuar com o mesmo padrão de exemplo, isso aqui é até um exercício do meu xará, o Romulo Vanderlei, professor lá da Universidade Estadual de Maringá. A gente pegou o exemplo dele aqui e está até replicando na nossa aula. Tá? Então, basicamente, eu tenho um edifício de benchmark, né? Esse edifício de benchmark aqui é um edifício quadradinho, tá? Vocês podem perceber que a gente fez aqui esse edifício quadrado para que uma direção tenha o mesmo γz da outra, tá? Só para facilitar. E aqui no exercício tem uma informação bastante interessante. O P3 ele não participa do contraventamento da estrutura. Vocês vão entender daqui a pouco a que isso aqui vai levar. Nós temos 6 pavimentos, tipo, e aí aqui existem os dados da nossa estrutura, FCK 20, brita de granito, carga estimativa no piso, 12 kN, e como aqui no γz a gente vai começar a precisar combinar carga permanente e acidental, aqui nós vamos colocar aqui, ó, pessoal, aqui nós vamos colocar o fator de cada carga, 60% dessa carga é permanente, 40% é variável, tá? Isso aqui vai fazer uma diferença lá na frente, por isso que nós dividimos aqui. Estimamos que a nossa carga de vento ela está distribuída uniformemente na estrutura, lateralmente, então ela age aqui no prédio, lateralmente, tá bom? E tem o que? Valor de 0,8 kN por metro quadrado, tá? Todas as vigas são 20 por 50 e os pilares 70 por 20, como está descrito na planta, tá bom? Então, da mesma forma que a gente começa a parte lá de coeficiente alfa, aqui nós teríamos que fazer algumas coisas que são similares, como, por exemplo, calcular a carga total que age em cada um dos pilares por edifício, Então, se a gente parar para pensar e utilizar o mesmo conceito lá, nós temos 12 kN por metro quadrado, a planta ela é 6 por 6, então cada pavimento tipo descarrega 432 kN. Se vocês olharem a figura anterior aqui, a gente informou que o pilar P3 ele não participa do contraventamento, então ele não é uma estrutura resistente ao esforço lateral de vento. Então nós vamos tirar ele da conta. Então o que a gente percebe? Que quando eu for determinar a carga por pilar, eu vou fazer a divisão por 4 e não por 5, tá bom? Ou seja, cada pilar vai absorver por andar 108 kN. Então, lá em cima 108, aí pavimento de baixo 108 mais 108, e assim vai acumulando em função, você vai descendo a sua estrutura, tá bom? Então, eu consigo determinar a carga que acontece por pilar, e aqui, como 108 é a carga total, que vem lá dos 12 kN por metro quadrado, o que eu faço aqui? Eu coloco aqui o valor do que é carga permanente e do que é carga variável, tá? Essa divisão ela é didática só para fazer aqui o exemplo, visto que quando você estiver calculando o edifício, utilizando o programa, ele já vai ter essa divisão lá no momento que você insere a estrutura. Você não vai inserir carga total, você vai inserir cada uma das parcelas separadamente, o que é G e o que é Q. Tá bom? Aqui nós vamos calcular a carga de vento. Como eu disse, a carga de vento ela é o quê? Ela atua lateralmente na estrutura e é uniformemente distribuída. Então, nós vamos seguir aquela mesma lógica lá do capítulo 3, tá? A força de vento atua no meio de dois pavimentos, eu jogo carga para cima, carga para baixo, Se você parar para pensar, o que nós estamos fazendo é isso aqui, Eu estou fazendo aqui a resultante desse trecho aqui, joga a carga e reação, Então, olha só, como é que vai ficar a força de vento? A carga vertical vezes a área de sombra da fachada. Então, eu vou delimitar aqui, 0,8 é a carga, a área de sombra, o prédio é 6 e a altura dos pavimentos é 3, como eu informei lá no começo do exercício, Então, aqui é o HI, a altura entre os andares, E aqui é a largura LI, Eu vou colocar isso até minúsculo, que é o nome que eu uso lá no capítulo 3 para falar da distância, Então, eu chego com a força de vento em cada andar, ela representa, no meio de cada andar, 14,4 kN, então eu faço a divisão para a contribuição dos pavimentos. Ou seja, do pavimento 1 ao 5 eu tenho uma força de 14,4 e do pavimento 6, que é o último lá de cima,
ele vai ter uma força de 7,2. Ou seja, é só dividir a força por 2, porque lá não tem contribuição da outra metade, né? Desculpa. Então, o que, que a gente precisa fazer quando vai avaliar aí o gama Z? Nós precisamos combinar. Combinar o quê? Os nossos carregamentos. E aí tem uma certa dificuldade até do aluno entender, porque o que, que vocês vão ver aqui? Nós vamos ver que tem força assim, vertical, e tem força horizontal. Então isso aqui gera até uma certa dúvida na hora que combina. Ué, professor, como é que eu combino essas duas cargas aqui separadamente, né? É bem simples, vocês vão ver como é que a gente faz. Então, como a gente está falando de um critério de estado limite último, que é medir a estabilidade da minha edificação, então eu vou utilizar uma combinação de estado limite último, né? Então, no caso aqui, estado limite último normal, combinação última normal, né? Então, olha só, gama G vezes todas as forças permanentes e gama Q sempre ponderando uma ação variável principal e uma ação variável secundária, né? Lembrando que a principal é a K1, a Q1K, né? E as secundárias, elas vão ter um somatório aqui que podem ser várias, né? Que é a QJK, tá bom? Então, o que, que é o segredo aqui? Ora você alterna vento, ora você altera o quê? Carga variável de uso da estrutura, tá bom? Então, essa é a grande sacada aqui do exercício, combinar isso da forma correta, né? Então, quando for vento a ação principal, o uso vem para onde? Para secundário. E assim você faz à medida que for tendo mais carga, né, e tudo mais, os programas TQS, EBET, né, eles fazem isso aí automaticamente à medida que você já coloca lá que tem uma carga de vento, né? Então, olha só. Então, eu vou fazer aqui uma combinação para vocês entenderem a ideia, né? Então, olha só. Para essa primeira combinação, eu falo que o peso próprio, ele vai ser a ação permanente, é claro, né? E a ação variável de utilização ela vai ser a principal e o vento a secundária. Quando você tiver como ação secundária o vento, você vai lá na tabela 11.2 da norma e checa lá, isso tem na apostila também, no nosso livro aí, né, que é o valor de 0,6. Então, olha só o que eu fiz aqui, ó. Presta bastante atenção nisso aqui, ó. As forças verticais são formadas pelo quê? Pelas ações que vêm da laje, que é o G e o Q de uso, não é? Então, olha só, a força vertical 64,8, que foi a carga por pilar que eu calculei lá, vezes 1,4, e 43,20 vezes 1,4. Você vai falar assim para mim, professor, aí não entrou o vento, porque aqui, ó, lembra lá, ó, F, Q, né, Q, 1K vezes gama Q. Vocês estão vendo que a secundária aqui, ela foi eliminada nesse trecho da conta, porque não tem carga vertical secundária, né? Aonde vai entrar essa parcela que eu marquei com X aqui, ó? Aqui embaixo, nas forças horizontais. Olha aqui que eu já fiz aqui, ó. 14,4 vezes 1,4 vezes 0,6. Aqui vocês estão vendo que já tem o quê? É uma carga secundária. Então, professor, pode fazer de maneira separada, sim? A combinação como um todo fica correta? Sim, pode fazer separado. Aqui eu joguei a carga do vento como uma ação secundária, tá? Então, fiz isso aqui, cheguei no valor total para o quinto pavimento, para o sexto pavimento, e então, o que, que eu faço? Faço a modelagem de pórticos associados, daquela mesma ideia, observador, né? Observador olha, forma o pórtico e associa o pórtico, né? Como aqui a gente só tem 2 pórticos em ambas as direções, eu vou voltar lá na figura para vocês olharem, né? Mas o que a gente tem aqui, ó, pessoal, é pórtico nessa direção, nessa direção, nessa direção e nessa direção. Como a estrutura é bem simétrica, até na posição dos pilares, né? Qualquer uma das direções que eu fizer, eu estou contemplado. E aí lembre, tá? Lembre dessa informação aqui, ó. P3 não foi considerado no contraventamento. Se o P3 está considerado no contraventamento, ele não entra como um pilar do pórtico de resistência ao esforço de vento, tá bom? Então, olha só o que vai acontecer aqui, ó. Construí o meu pórtico, tá? Coloquei as ações FV aqui e FV por pavimento, para vocês verem o que está acontecendo, e FH, tá bom? Então, tá aqui, ó, para combinação 1, os valores, e eu deixei aqui também para vocês testarem na casa de vocês a combinação 2, tá? E aqui tá o pórtico que eu joguei no F2, tá bom? Aqui os lintéis, né? Vocês podem ver como que fica lá no F2, ok? Então, a partir disso aí, pessoal, vocês conseguem calcular os esforços de deslocamento horizontal. Lembrando que o gama Z
Você precisa conhecer o deslocamento horizontal para você fazer o quê? O momento de segunda ordem. O de tombamento já sai direto com a força de vento e a cota, né? Então não precisa. Então, basicamente, relembro vocês também da consideração da NLF, tá? Da não linearidade física. Tem que lembrar disso aqui, porque é um critério que vai ser controlado aí na hora que você estiver fazendo essa avaliação do gama Z, tá? Então, feito isso, olha só, eu normalmente costumo fazer uma tabelinha, então eu vou fazer aqui o exemplo do sexto andar para vocês, né? FH vezes EI. O que é o FH? De novo, né? O FH é a força que está aqui no topo, fez a cota, tá, pessoal? Essa cota ZI aqui, né, que eu estou mostrando para vocês. Então, esse é o momento de tombamento que eu estou calculando lá na frente, ok? Então, fiz o momento de tombamento, um exemplo, cheguei a esse valor aqui, né, 1,09 vezes 10 ao quadrado, quilonewton-metro, e fiz também o momento de segunda ordem, que é F vezes delta, né? Então, o que eu faço? Pego o tanto que deslocou aqui, né, do pórtico e somo todos os FVs, porque vocês concordam comigo que esses pontos aqui, teoricamente, né, eles têm deslocamentos horizontais muito próximos, né? Então, a gente pega o deslocamento horizontal e soma todas as forças que atuam no pavimento dos pilares. A gente chega aí nesse valor, né, de 6,05 vezes 10 ao quadrado quilonewton, tá? De força, ok? Por quê? Porque existem 4 pilares e a força é 151,20 aí, né? Para cada FV. A força combinada, tá? Lembrando que aqui é força combinada, tá? Aqui já é a combinação, tá bom? Combinação. Então, eu faço o momento de segunda ordem e chego aqui nesse valor aqui, tá bom, pessoal? Então, o que eu preciso fazer? Calcular o gama Z, vocês vão ver que é muito simples, né? Eu construo uma tabela, tá bom? Essa tabela aí eu vou digitando os ΔHs, né? Que são os deslocamentos horizontais. Aqui não ficou nem a nomenclatura legal, porque esse aqui não é um H, é o ZI, né? Para ficar a mesma nomenclatura que a gente usa lá no vento. Aqui as forças horizontais e as forças verticais e os momentos relativos a cada uma dessas forças, né? O momento de segunda ordem e o momento de tombamento. Então, aplicando a equação do gama Z aqui, pessoal, o que a gente chega? A gente chega aí num gama Z de aproximadamente 1,08, né? Ou seja, a estrutura possui esforços de segunda ordem com magnitude de 8% dos esforços de primeira ordem. Portanto, né, aí você não vai ser necessário fazer a multiplicação dos esforços aí, né, da estrutura lá na hora de se fazer o cálculo dos pilares. A gente vai falar um pouco disso lá na apostila de pilares, né, vai ficar mais claro lá. Mas, por enquanto, a gente quer saber a análise quantitativa, né? Ou seja, os esforços de segunda ordem, né? O 2D é 8% de 1D, né? Então, é isso que a gente está chegando aqui à conclusão. Então, com essa aula aí, pessoal, a gente encerra a parte de verificações de estabilidade. Então, nós vamos agora passar para o nosso exemplo maior aqui, que é o exemplo de Lars, talvez o exemplo que tem uma quantidade de cálculos maiores, né, que é o exemplo 03, e a gente vai ver na próxima aula. Abraço para vocês.